Boa noite, Brasil! Está começando aqui pela TV Cinec para todo o Brasil e para todo o mundo mais um programa Anjos da Minha Vida Resgates. Hoje o programa muito especial, com um tema que vai tocar o seu coração. Mas antes, está aqui ao meu lado a linda e doce Graciele Beatriz, ativista, bióloga. Tudo bem, Grazi? Tudo. Boa noite, galera. Que maravilha. A Grazi tá bonitona hoje, Grazi. Quem tá te vestindo? Daiana Souza. Olha só o look da Grazi, dá uma olhadinha. Você, mulher que está procurando roupas de qualidade para se sentir cada vez mais bonita, mais feminina, Daiane Souza veste você da maneira que você merece, para se sentir uma verdadeira mulher. Olha só. Ao meu lado também está o incrível doutor Davi Belém, presidente do Paulistano Centro Veterinário. Tudo bem, doutor Davi? Tudo bom, Eduardo? Boa noite. Como vai? Boa noite. Boa noite para todos vocês. Hoje é um tema bastante importante, né, Eduardo? Que a gente convive, talvez não diariamente, mas com uma frequência muito importante. Que é o luto que a gente sofre quando perde um animal do qual nós somos proprietários, né? Assistam, vocês vão gostar muito desse programa. Inclusive, pessoal, nós temos hoje alguns quadros importantes. Estaria aqui presente conosco o médico cardiologista Dr. Paulo Vasconcelos, um dos maiores cardiologistas do país, mas a caminho do programa ele precisou voltar para o hospital de Santa Catarina para poder fazer uma cirurgia de urgência. Ele é muito requisitado. Então ele gravou de dentro do carro dele um vídeo e mandou aqui para a TV Cinec para poder falar sobre o assunto. Mas antes, gente, para falar sobre a relação do luto com o que causa no dono do animal a perda do animal. E o Dr. Davi Belém vai falar hoje também sobre a decisão de se prolongar a vida de um animal no sofrimento ou de se fazer a eutanásia. É correto? É certo? Sim ou não? Dê a sua opinião aqui nos comentários, aqui no link da tvcinec.com.br. Antes do programa, assista esse vídeo, A Ponte do Arco-Íris. Bem do ladinho do céu tem um lugar chamado Ponte do Arco-Íris. Quando morre um animal que foi especial para alguém daqui, esse animal vai para a Ponte do Arco-Íris. Lá existem riachos, colinas, para que todos os nossos amigos possam correr e brincar juntos. Tem muita comida, água e sol, e nossos amigos estão quentinhos e confortáveis. Todos os animais que estavam velhos e doentes voltaram a ter vigor e saúde. Aqueles que estavam machucados ou aleijados estão inteiros e fortes novamente, exatamente como nas nossas lembranças dos tempos que já se foram. Os animais estão felizes e contentes, exceto por uma coisinha. Cada um deles sente falta de alguém muito especial que teve de ficar para trás. Todos correm e brincam juntos, mas chega o dia quando um subitamente para e olha para longe. Seus olhos brilhantes estão atentos. Seu corpo treme de ansiedade. De repente, ele começa a correr para longe do grupo, voando sobre o gramado verde, suas pernas indo mais e mais rápido. Você foi avistado. E quando você e o seu amigo finalmente se encontrarem, vocês se abraçarão numa reunião feliz, para nunca mais serem separados novamente. Os beijos alegres chovem sobre o seu rosto, suas mãos afagam de novo a cabeça amada. E você pode olhar mais uma vez nos olhos confiantes do seu amigo, ausentes há tanto tempo da sua vida, mas nunca longe do seu coração. Aí, vocês cruzam juntos a Ponte do Arco-Íris. Gente, é complicado. A nossa Ponte do Arco-Íris vai arrebentar quando a gente for atravessar, hein, doutor Davi Grazi? Vai ser difícil. A nossa diretora Andréa Caruso está com o olho todo cheio de lágrimas lá atrás das câmeras. É bonito, né?
Gente, esse texto maravilhoso é do Chico Xavier, um texto muito tocante. E vamos agora a um vídeo muito importante do médico cardiologista, nosso grande amigo, doutor Paulo Vasconcelos, que irá falar sobre a relação da perda de um animal. O que causa na vida das pessoas? Quando você perde o seu animal, o que causa no seu coração? Muitas vezes você tenta não tocar no assunto. Você fala, não quero mais falar nisso. Eu não quero lembrar que ele existiu. Eu dou todas as roupinhas, dou a caminha. Eu quero apagar da minha vida. Isso faz bem para o seu coração? Com vocês, doutor Paulo Vasconcelos. Olá a todos, anjos da minha vida resgate. Um abraço para todo mundo aí. Eu queria estar com vocês aí no programa ao vivo, só que por motivos profissionais eu acabei tendo que ir para o hospital meio que correndo. Eu parei o carro aqui para poder gravar esse vídeo para vocês e falar um pouquinho sobre a abordagem médica do luto após a perda de um animal de estimação. A gente pode falar muita coisa, tem muita coisa a ser dita sobre esse assunto. É um assunto complexo. O luto, ele até hoje não é entendido completamente na medicina, mas assim como eu gosto de sempre pesquisar na parte cardiológica, na parte neurológica, o porquê das coisas, tudo tem um envolvimento filosófico por trás, e para a gente entender como foi a evolução da humanidade, como as coisas acontecem, e eu acho que o assunto cabe nessa definição. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho no tempo e tentar entender como que o ser humano dá razão para as coisas, como que as coisas se encaixam. Desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano existe no planeta, ele sempre busca uma explicação para aquilo que ele não entende. Então, quando se via o sol passar todas as manhãs, nascer no leste, se pôr no oeste, não existia uma explicação para aquilo. Foi criar uma explicação mitológica que existia um Deus Hélio, que pegava o sol, botava ele na carrocinha dele e todos os dias atravessava o horizonte carregando esse sol. Você dá uma explicação dessa num momento daquele, há 5.000 anos atrás, é lógico, faz sentido. Você virar no momento e falar assim, olha, na verdade não é isso que acontece. O que acontece é que o sol está paradinho lá e a Terra está girando em torno do sol. Então todas as manhãs o movimento de rotação da Terra faz com que o Sol nasça no leste e se ponha no oeste. Com o tempo, essas lacunas do conhecimento, como era a lacuna do Sol, né, que depois foi descoberto muitos anos depois, no Renascimento, que o Sol estava parado e a Terra que girava, com o tempo as lacunas do conhecimento elas vão sendo preenchidas por estudos sérios e pessoas, cientistas que vão atrás disso e acabam descobrindo. Mas no primeiro momento é difícil. Por que eu estou remetendo a esse fator filosófico? Porque hoje nós não temos uma definição ainda totalmente clara da relação entre o animal de estimação e o dono do animal de estimação. Mas nós já conhecemos alguns hormônios neurotransmissores, neurohormônios que fazem parte desta relação. E isso começa quando a gente pega o animal de estimação. Sempre quando a gente adquire algo novo, seja um carro, seja um animal de estimação, seja o nosso bebê que nasce, alguma coisa do tipo, o nosso cérebro, ele é, através de neurotransmissores, levado a um estado hipermotivacional. Quem é que nunca comprou um carro e quis ver sempre o carro limpinho na primeira semana, na segunda semana, no primeiro mês, e depois a gente vai acabando ficando num estado mais lento, mais tranquilo, aí você já passa a lavar o carro alguma vez por mês, e às vezes até esquece de lavar. Com animal de estimação é a mesma coisa. Quando a gente adquire, quando a gente adota um animalzinho de estimação, no primeiro momento aquele estado hipermotivacional faz com que a gente queira ir no pet shop, comprar casinha, a ração, o bebedouro, tudo para o animal do estimação, e muitas vezes a gente faz coisas até ilógicas pelo animal. Isso é muito parecido com a paixão homem e mulher, né? Só que
passa isso daí. E quando passa, a gente entra num outro estado chamado de amor companheiro, que é o quê? Aqueles neurotransmissores que estavam em índices elevadíssimos, que fazia a gente tomar atitudes compulsivas, atitudes sem medidas, eles vão se abaixando e ali começa a elevar um outro neurotransmissor chamado ocitocina, que é o neurotransmissor responsável pela união das pessoas, e união homem-animal, homem-mulher, uma união afetiva, uma união de companheirismo. E com o ser humano, com o animal, é exatamente a mesma coisa. Você passa a adquirir um amor companheiro. Quem é que nunca chegou em casa, por mais estressado, por mais cansado que tivesse do trabalho, quando o cachorro vem com aquela felicidade toda, abanando o rabo, parece que todos os seus problemas se acabam. Por que isso acontece? Porque a gente libera naquele momento alguns neurotransmissores no nosso corpo que dão uma sensação de prazer, semelhante a quando você come uma comida muito gostosa, quando você tem uma atividade sexual prazerosa. São neurotransmissores que dão uma sensação de prazer para o ser humano. E essa conectividade afetiva entre o homem e o animal, ele vai tornando cada vez mais forte com o passar dos anos. Aqueles hormônios de excitação, aqueles hormônios que fazem você tomar medidas meio que apaixonadas, medidas meio descabidas, eles vão abaixando na sua corrente sanguínea, e em compensação o hormônio da serenidade, da amizade, ele vai aumentando, que é esse hormônio da ocitocina. Porém, no luto acontece a queda disso tudo e a elevação de um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio responsável pelo estresse. E aí é onde começa. Por que eu me referi à questão do sol, do conhecimento humano, de como que é essa evolução? Porque hoje a gente ainda não sabe qual é a conexão que você tem do animal com o homem, né? Mas muitas pessoas chamam o animal de filho, tratam o animal como filho, olha para o animal, vê que ele está rindo, olha para o animal, vê que ele está chorando. A ciência ela vai evoluir a ponto de um dia saber qual é essa conexão. Porque o luto existe quando você perde o animal, mas existe também quando o animal perde o dono. É muito comum a gente ouvir histórias de, por exemplo, o papagaio, que quando o dono morre, ele fica ali 1, 2 anos chamando o nome do dono todo dia, repetindo o nome papai, ou o nome que o dono ensinou ele a chamá-lo, e ele morre depois. É comum você ver cachorro que perde o dono entrar num estado de tristeza, de depressão, que ele vai morrer depois, logo depois. Qual é essa conectividade? A ciência ainda não descobriu, mas vai descobrir um dia, assim como a gente tem preenchido as lacunas do nosso conhecimento com o passar dos anos, com estudos sérios, que vai corrigindo essas lacunas de conhecimento, e com o animal é a mesma coisa. No momento do luto, essa elevação do cortisol, que é o hormônio do estresse, ele faz com que o ser humano entre em um quadro quase de depressão. Né? A depressão nada mais é que uma queda de alguns neurotransmissores, muito semelhante ao que acontece numa gripe, por exemplo. Né? Você fica na cama sem vontade de levantar, sem vontade de fazer nada, por mais que a pessoa chegue para você e fale assim, fulano, vai lá, sua vida é tão boa, seu marido é tão bom para você, você tem uma família tão linda, e por que você está desse jeito? A pessoa não tem culpa de estar daquele jeito. E quando ela se depara com as pessoas falando aquilo para ela se sente pior ainda. Ela fala, poxa, minha vida é bacana e eu tô dessa forma. Só que isso, na verdade, é uma alteração dos seus neurohormônios e neurotransmissores, que é exatamente o que acontece no luto. Então não adianta nada ninguém chegar para você e falar assim, por que você está acabado desse jeito? Por que você está assim? Porque o seu cachorro morreu? Porque o seu papagaio morreu? A pessoa ela não tem culpa. Ela não tem como controlar isso. Eu digo até para alguns pacientes meus que estão com depressão, eu falo assim, olha, um dia é fácil. Tem algum exame que mostra dor de cabeça? Não, não tem. Então não tem exame que mostra depressão, por exemplo. Eu queria que você, um dia que tivesse com uma enxaqueca, com uma dor de cabeça, colocasse a mão na cabeça assim e falasse assim, ó, eu vou
parar de ter dor de cabeça agora e pronto, a dor de cabeça sumiu. Não, não existe isso. Você tem que tomar remédio, o tempo vai resolver aquilo ali. A depressão é a mesma coisa, não existe nenhum remédio que mostre, nenhum exame que mostre que a pessoa está com depressão. Se ela falar assim, eu vou ficar alegre agora porque meu marido me deu uma joia, não vai ficar, porque você tem alguns neurotransmissores, neurohormônios que estão muito em baixa nesse momento. E o luto pelo animal é muito semelhante a isso. Então não adianta nada a pessoa chegar para você e falar, por que você está assim por causa de um cachorro? Só o seu cachorro que morreu? A conectividade afetiva que você estabeleceu com esse animal, que te deixou mais forte ao longo dos anos, a pessoa que tem essa conectividade com o animal, ela acaba ficando mais forte, ela acaba ficando mais feliz. Existem muitos estudos científicos que mostram que o ser humano que tem uma boa relação familiar, uma boa relação com o seu animal de estimação, ele vive melhor e ele vive mais do que aquele que não tem, né? Acaba essa conectividade que você criou com o seu cachorro no momento de luto, ou do seu qualquer outro animal de estimação, no momento de luto, ela demanda tempo para você conseguir superar essa dor. E só existe um remédio que vai ajudar a acelerar esse processo. É o quê? Partir para outra. Literalmente partir para outra. Quando você adquire um novo animal de estimação, quando você procura motivação em outra coisa, não é que você vai esquecer daquele animal seu, não é que você vai esquecer o passado que você teve. Não. É que você vai gerar de novo no seu íntimo um estado hipermotivacional que vai fazer você querer buscar de novo aquela harmonia que você tinha com o animal antigo, e você vai conseguir. A pessoa consegue. Algumas pessoas não conseguem superar o luto, não conseguem superar isso daí, mesmo com o tempo. E essas pessoas, sim, eu recomendo a procura de uma ajuda, a ajuda de um profissional, um profissional médico, um psicólogo, para ajudar a melhorar esse trauma, tá? Eu tenho... É muito assunto para conversar, eu teria um prazer muito grande. Eu estou gravando esse vídeo aqui no meio da rua, aqui, parei, dei uma paradinha aqui, que eu tô indo para o hospital agora, resolver uma urgência lá. É um assunto muito gostoso para a gente conversar. Com certeza muita gente já passou por esse problema e vai passar por esse problema. Mas existe sim forma de superar. Nunca esquecer o que você viveu, não. Nada é... A gente fala que não é substituível. Mas você pode sim procurar novas razões para você se motivar melhor, para você voltar a elevar seu nível de ocitocina, diminuir seu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, e voltar a viver melhor. A vida continua, a vida é linda, ela merece ser vivida, e é isso aí. Pessoal, um grande abraço, um beijo para todo mundo que está no programa, e a semana que vem eu vou fazer um esforço enorme para estar aí com vocês e a gente discutir muito mais sobre isso. Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau. Gente, esse é o doutor Paulo Vasconcelos, um médico cardiologista extremamente famoso, está em vários programas de televisão, sendo convidado para poder dar palestras, entrevistas, e nós o conhecemos na Record News, formamos uma grande amizade, e está conosco. Todo programa ele vai mandar um vídeo com um tema, e também será nosso entrevistado, tem que casar com a agenda dele. Vocês viram, Dr. Davi e Graciela e Beatriz, que ele colocou que a perda de um animal, a dor causada pela perda de um animal, se cura com um novo amor, um novo animal. Você não vai perder aquela dor que você sente, né? Você vai continuar com ela, mas você vai acelerar esse processo de cura, não com a substituição, mas com um novo amor, que um nunca vai substituir o outro. Não se substitui, né? Mas como ele falou, é o fator da motivação. Você quando pega um animal novo, você fica motivado a dar amor para esse animal novo. E por esse motivo, você acaba, de certo modo, compensando a perda, e isso faz muito bem para a tua saúde. Doutor Davi, você que está num hospital veterinário, você é presidente do Paulistano Centro Veterinário e lida diariamente com dezenas e dezenas e dezenas de casos de animais que chegam de todo jeito. Chegam animais espancados, animais com tumores, animais machucados, assim, atropelados.
Essa semana nós perdemos um animal, o Wilber, que foi resgatado, nós sofremos muito, ele pegou um câncer muito forte, você tentou até a última salvar ele, ficou um mês internado lá no Paulistano. Então, para nós foi um impacto muito forte, perder o Wilber, né? Inclusive foi no dia do meu aniversário, para vocês terem ideia, e eu só fiquei sabendo depois do programa. O Dr. Davi ele já soube disso antes, mas ele quis me poupar, e depois do programa ele me deu notícia. E, enfim, choramos muito, né? Doutor Davi, você que lida com isso o tempo todo, eu gostaria que você me dissesse como se comportam as pessoas. Todo mundo na sua clínica chora quando perde um animal, ou tem aqueles que estão mais preparados, ou aqueles que revelam uma face que não tem tanto amor desenvolvido, ou tem aqueles que se desesperam? Como você lida com a morte no seu centro hospitalar, inclusive em relação, em alguns casos, com a eutanásia? Eduardo, é um tanto quanto difícil a gente lidar com a morte dos pacientes que a gente trabalha com eles, né? Que a gente tenta curá-los. A gente tem proprietários que têm diversos tipos de comportamentos. A grande maioria sente muito a morte dos animais. Existem aqueles que já estão mais preparados, eles choram menos. Talvez porque já venham com um pensamento de que de fato o animal talvez não vai durar tanto tempo e eles se fortalecem para esse momento. Pouquíssimas pessoas chegam lá e o animal morre e eles não têm nenhum tipo de sentimento. Não expressam, pelo menos naquele momento, nenhum tipo de sentimento. A gente procura não demonstrar um envolvimento emocional, eu como veterinário, como profissional, como veterinário, porque para poder talvez nós nos protegermos, porque a gente tem que se preparar psicologicamente, eu como veterinário, para poder fazer uma eutanásia. Não é chegar, aplicar medicamento correto, anestesia, seguir o protocolo correto para fazer eutanásia e fazer, não é só isso. Aquilo ali não é uma máquina, é um ser vivo. Um animal ele tem vida, então a gente não estuda 5 anos, às vezes mais, se faz pós-graduação, faz uma série de cursos para poder fazer eutanásia. Não é essa a nossa intenção. E mesmo porque a gente, além de não ser um procedimento que a gente gosta de fazer, ninguém tem prazer em fazer isso, pelo menos as pessoas em sã consciência, a gente tem que seguir uma regulamentação técnica. O Conselho Conselho Federal de Medicina Veterinária regulamenta quais são os casos em que a gente pode fazer e qual tipo de procedimento a gente deve executar nesse momento. Não é fácil. Mas mesmo assim tem paciente que a gente se envolve com eles, né? O Wilber, por exemplo, não chegou a fazer eutanásia, ele faleceu por vias naturais, mas todos sentimos, porque ele era muito bonzinho, né? Ele era um animal muito cativante, ficou bastante tempo conosco lá. Não é fácil, né? Eu quero até te agradecer ao vivo aqui por ter cuidado. O Wilber, ele ficou internado no Centro Veterinário Paulistano por um mês, né? E todos os funcionários e estagiários do Dr. Davi cuidaram muito bem dele, se apegaram com ele. Obrigada por ter lutado até o fim por ele. Eu tenho certeza que da forma que eu saí, eu fui uma das pacientes que saí de lá, clientes que saí de lá bem mal quando eu recebi a notícia. E eu acho que para você como profissional deve ser muito difícil dar essa notícia para o teu cliente, né? Porque eu saí arrasada de lá, para mim, assim, abri um buraco no chão e eu tive que entrar dentro, mas isso não foi duvidando do seu profissional, do seu caráter, daquilo que você se dedicou pelo meu animal. O Wilber, ele foi resgatado em fevereiro, mais ou menos, deste ano, e foi cuidado, foi encontrado cheio de carrapato. Ele teve que fazer uma série de estética nele, porque ele ficou todo feridinho. O pet família do Carlos, lá do lado do Dr. Davi, quem cuidou dessa parte estética dele, ficou lá em casa, ganhou amor, foi bem tratado. E quando teve as crises alérgicas e teve que ir para o Centro Veterinário Paulistano, passou tanto tempo lá internado. E eu e o Eduardo, a gente confiava que ia dar tudo certo, que o tratamento ia progredir, que ele ia reagir, e cada dia mais ele piorava, né? E até que Deus o levou.
Mas como o vídeo da Ponte do Arco-Íris, ele está lá me esperando para o dia que a gente tiver que atravessar, né, Eduardo? Me emociono muito em ter que falar isso, mas eu queria te perguntar, Davi, como você se prepara para dar essa notícia para o teu cliente? Ou é natural, já pela profissão? Mesmo porque, complementando, me desculpe, Grazi, Não, imagina. o doutor Davi, pelo volume muito grande de animais, nós levamos um volume muito grande de animais, quase todos os dias nós estamos lá levando animais. Então, como são resgatados, muitos chegam num estado de praticamente morte, né? E alguns não sobrevivem. Então, para nós, ele tem que dar essa notícia quase sempre, só que ele me poupa muito, porque ele sabe que eu desabo. Então, ele costuma dar para a Grazi, só que para a Grazi ele dá de uma outra forma, porque ela também desaba. Não é fácil. Não é tão simples assim dar notícia para um proprietário que o amor dele se foi, né? Perdeu o animal hoje, ele faz parte da família. Não é um cachorro só. Não é só um gato, não é só uma ave. É um companheiro, é um filho, é um irmão, é um parceiro para as horas difíceis. Tenho muitos clientes humanos que atravessaram problemas sérios de saúde e tiveram como companheiro um cão, um gato. Tem um cliente que teve câncer e se tratou do câncer, fez quimioterapia, várias sessões, hoje, graças a Deus, está curado. E ele me falou que nos momentos que estava mais difícil da vida dele, sofrendo os efeitos colaterais da quimioterapia, quem era o parceiro dele era o cachorro. Infelizmente, esse cachorro se foi também, em decorrência de um tumor, que infelizmente também foi o mesmo problema que levou o Wilber embora. Ele tinha um câncer na glândula adrenal e, por complicações desse tumor, ele faleceu. A gente tenta, de uma maneira clara, eu sou muito claro, eu não gosto de ficar rodeando muito, Eduardo. Eu ainda não sei dar essa notícia, viu, Grazi? Não sei. É difícil falar, chegar. Agora, também não sou muito objetivo. Eu tento falar de uma maneira que o proprietário ele já começa a perceber que o animal foi antes de eu falar que o animal morreu. Mas não é fácil. Não é fácil, não. É difícil. O meu, eu perguntei, que eu disse que eu ia entrar para olhar o Wilber e ele, e ele disse, não, deixa ele quietinho, ele está descansando. Na hora caiu a ficha, eu demorei acho que uns 3 minutinhos para raciocinar que o meu senhor Wilber, inclusive, eu gostaria de abrir aqui para vocês que o Eduardo, eu chamo ele de Wilber, por isso é que o nome do cachorro ficou Wilber. Eu não chamo ele por Eduardo, na minha agenda telefônica, no WhatsApp, tudo é Wilber. Meu nome é Eduardo, ela chama de Wilber, porque um dia ela estava na minha agenda com o nome de Wilber, para zoar ela, né? Coloquei lá Wilber. Ela filha da mãe, não sei o quê, aí colocou o meu nome Wilber na agenda dela também. Então ficou Wilber. Até que chegou o Wilber realmente na nossa família, que foi o que se foi, né? Talvez as pessoas se perguntem por que a gente está assim, né, tão animado. Lá dentro a gente sente saudade do nosso coração, como o doutor Paulo falou. Há coisas que se substituem rapidamente por outro. No nosso caso, como a gente tem vários em casa que precisam da gente, isso acaba substituindo essa saudade. Isso é que eles acabam deixando. E de quinta-feira para cá, nós já resgatamos, você vê, numa semana, nós já resgatamos, salvo engano, 5 cachorros, 2 gatos, um gavião, um falcão quiriquiri. Um falcão quiriquiri. Então, 8 animais, né? Então, para vocês terem ideia, fora os mais de 500 que nós damos suporte com ração, com alimentos de rua e tudo mais. Gente, esse tema é um tema bastante complexo. Você que está sofrendo a dor do luto, você que perdeu o seu grande amigo, muitas vezes você tenta não tocar no assunto da perda do seu animal. Você fala, não quero lembrar, tal. Mas é importante você encarar de frente. É importante você lembrar que ele fez parte, sim, da sua vida. Ele foi uma realidade, né? Ele existiu. A programação neurolinguística, que estuda o núcleo do pensamento humano, ela busca entender os problemas através de uma causa principal, né? Um grande exemplo é, se você, por exemplo,
ver uma pessoa comentar, eu não gosto desse carro. Se você perguntar, você não gosta desse carro? Não gosto desse carro. Mas o que nele você não gosta? Eu não gosto da traseira. Mas o que da traseira? Eu não gosto do... O que especificamente na traseira você não gosta? Eu não gosto do para-choque, é muito feio. Então vocês entendem? Ele não gosta do para-choque, com que faz com que ele não gosta da traseira, com que faz com que ele não gosta do carro inteiro. Mas o problema é o para-choque. E quando você tenta ocultar a existência desse animal na sua vida, na verdade você está convivendo sim com um problema, que no caso é a perda do seu animal, ele está ali registrado na sua vida e você está tentando se enganar. Então, como o próprio Dr. Paulo disse no vídeo, aceita, lembra sim, chora sim, bota para fora, chora o máximo que você aguentar e mostre, se for necessário você ir para um canto isolado e gritar, abrir o vidro do carro numa estrada e gritar o nome do seu cachorro, obrigado, faça oração e agradeça, sabe, obrigado você por ter vindo na minha vida, obrigado Deus por ter colocado ele na minha vida, por ter me feito feliz. Nós fazemos muito isso quando nós perdemos algum animal, né? Nós agradecemos muito a esse animal. A cada resgatado nosso que nós vamos doar, nós abraçamos ele na frente da pessoa que está doando, está adotando, e falamos, olha, a gente não vai se ver mais, ou provavelmente nós vamos ver, mas se acontecer dos nossos olhos nunca mais se cruzarem, nós vamos atravessar junto a ponte do arco-íris. Usamos esse, siga feliz, seja feliz, damos um beijinho, e deixamos ele iniciar uma nova história de amor, né? Nós não apurrinhamos a família o tempo todo, porque eu acho que isso aí, você interfere nessa história que está se iniciando, e o animal merece sim ser feliz. Vamos chamar os comerciais para a gente continuar com o nosso papo? Vamos. Vamos tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho, nós vamos aos comerciais, daqui a pouco nós estamos de volta.
Estamos de volta com o programa Anjos da Minha Vida Resgates. E olha, pessoal, hoje o tema é luto, hoje o tema é separação. Separação sua do seu animal, quando ele parte desta vida. Como você enfrenta a dor? Como que o animal reage? Você viu o Dr. Paulo Vasconcelos comentar que o luto existe também, não só do dono para o animal, mas quando o animal perde o dono, o animal pode até morrer, ou o animal perde outro animal. Doutor Davi Belém, você, nessa sua caminhada, você às vezes é obrigado a fazer eutanásia, de acordo com alguns casos, e ter que fazer com que o dono entre nessa dor. É obrigatório. Como que funciona para você poder chegar e fazer uma eutanásia? Acontece da pessoa chegar até você e falar, olha, meu cachorro adoeceu agora, não quero tratar ele, dá para eutanasiar? Ou vão me mudar, tem como eutanasiar? Acontece isso? Com muita frequência. Acontece sempre. É um absurdo, Grazi, mas é verdade. Fala o que acontece com a gente, pessoal. Não, Liga, ó, se o você não pessoal- salvar, tem que eutanasiar. O pessoal chega lá, o cachorro às vezes está com alergia de pele. Porque é simples, muitas vezes simples. Não quer cuidar mais, fala, e para eutanasiar, e para matar meu cachorro? É assim, fala, quando você quer matar meu cachorro, fala, eu não sou assassino, eu não vivo, eu não sou pistoleiro, desculpa usar esses termos. Eu falei, e o seu animal, o animal ele só pode ser eutanasiado se a gente, primeiro assim, tem uma regulamentação técnica muito clara, se não me engano, a regulamentação número 1000 de 2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que nos dá ao veterinário, somente o médico veterinário pode fazer a eutanásia, outra pessoa não pode, só sob nossa determinação, porque ele precisa de uma avaliação muito criteriosa, muito séria, principalmente no sentido de que a eutanásia ela não é a solução dos problemas. Não, a gente só utiliza esse mecanismo de eutanásia quando já não tem mais saída nenhuma para o animal. E como que funciona isso, doutor Davi? Por exemplo, o animal está numa situação de sofrimento extremo, você dá para a pessoa essa opção, ou a pessoa ela fala, olha, eu não aguento mais ver ele sofrer, eutanasia, ou faça eutanásia? Eduardo, às vezes a gente fala, o animal está sofrendo muito, está com um sofrimento extremo, mas ele tem condição de ficar bom. Se a gente tratar, cuidar dele, e a gente usar de tudo que a gente disponibilizar, de tudo que tiver disponível para tratar desse animal, e ele tiver a condição de melhorar, a gente não pode fazer eutanásia, a gente não deve fazer eutanásia. Agora a gente tem que saber que a família também está envolvida com isso, o sofrimento da família também a gente tem que saber avaliar. E, infelizmente, em muitos casos, a gente não é só o animal que a gente tem que pensar, não somente no animal, mas é verdade que a gente não pode eutanasiar um animal que tem condição de ficar bom, isso aí não, de forma alguma. Se o animal tem condição de ficar bom, ele não pode ser eutanasiado. A eutanásia, ela envolve alguns mecanismos que ela tem que ser... Como é que é feita uma eutanásia? Digamos o seguinte, chega um animal para a gente avalia, vê que de fato não tem condição nenhuma de tratar, o tratamento vai ser ineficaz e o animal está em sofrimento, em dor profunda, o animal não tem condição de ter uma vida digna, às vezes para de se alimentar, não bebe água, não interage, o animal às vezes só está vivo. Esse animal, em muitos casos, é caso de eutanásia. O procedimento, a gente tem que preparar o animal para isso, ele não pode sentir dor de forma alguma, ele tem que ser submetido a uma anestesia geral e depois alguns medicamentos que fazem com que o coração dele pare de bater. Doutor Davi, esse procedimento é o ético ou é você que faz dessa forma? Ou tem gente que já faz a eutanásia sem fazer anestesia? Grazi, eu duvido que algum veterinário vai fazer um procedimento desse sem anestesiar, porque o tratamento ele é ético e ele tem uma regulamentação. Ele já está muito esmiuçado, é muito sabido como se deve fazer uma eutanásia para o animal não sofrer, não sentir nada. Então não tem por que alguém não seguir o protocolo correto. Existe, por exemplo, casos, eu lembro que quando eu era pequeno, eu nunca até chocado com isso aqui, é uma coisa que me marcou muito. Tinha um senhor que procriava muitos cachorros no quintal dele. E ele injetava na barriga do cachorro querosene.
do filhotinho para poder eutanasiar. Nasciam os filhotes, ele injetava querosene e o filhotinho morria. E isso é uma coisa que, assim, me chocava muito. Porque eu tinha ali 10, 11 anos, eu via isso na periferia que eu morava, e eu chorava, mas eu ficava muito mal. E outro, no mesmo local, era um morro, né, e eu lembro que tinha um poste assim na quebrada do morro. Ele descia com os filhotinhos assim numa bacia, sempre que dava filhote no quintal dele, pegava pelas patinhas traseiras e batia assim de costa com a cabeça assim no poste e jogava no morro. Pegava o segundo, batia com a cabeça no poste e jogava no morro. Isso me marcou muito, é uma coisa que me deixou traumatizado, né? Esse extermínio com a injeção de querosene na barriga, né? Thinner, que ele tinha na mão, e o filhote gritando, aquela coisa de horror, você ia correndo e de repente parecia que paralisava as patas traseiras e começava a mexer na sua cabeça para frente. E o segundo que outra pessoa batia com a cabeça no poste. Vi muitas vezes isso. Eu acho que isso aí me fortaleceu na proteção animal para querer salvar. Existe, em algum canto, você acredita que existe um protocolo de quantidade de injeções a ser dado? Eu vejo que você dá muitas injeções, uma sequência de injeções, não é um negócio como algumas pessoas acham aí, tem que ser barato porque é uma injeção. Eu vejo que você tem todo um procedimento, todo documentado, você é muito ético nesse aspecto. Tem que documentar, não pode ser feito, tem que estar escrito, tem que estar no prontuário qual foi o procedimento correto. Justamente, você acredita que pode existir meios de se burlar, por exemplo, o valor de uma eutanásia, por exemplo, para se lucrar mais? A pessoa fala, vou levar naquele veterinário que ele é 1/3 do valor, e pode ser que o veterinário, não estou dizendo que aconteça, mas você acha que pode ser que ele aplique somente um tipo de medicamento que pode dar uma dor muito forte no animal, e que aquela economia que a pessoa está tendo está fazendo o animal sofrer? Não teve um rapaz que batia um cachorro no poste? Então, tudo pode, né, Eduardo? Infelizmente, eu desconheço alguém que faça isso, mas pode. Não é possível. Recentemente, nós recebemos uma ligação de uma seguidora, foi eu que atendi, e ela pediu uma orientação. Ela tirou um cachorro da rua, colocou dentro de casa, o cachorro completamente, com o tempo, foi ganhando forças e se tornando agressivo. Então, ele vivia a maior parte do tempo preso. Ela ficava com dó, mas como havia outros moradores na casa e ela não era dona da casa, ela preferia manter ele preso do que na rua. E, recentemente, esse cachorro mordeu uma criança muito forte, machucou essa criança, e ela ligou para mim: Grazi, eu quero fazer eutanásia. Eu quero que você me indique alguém que faça eutanásia no cachorro, pois ele é muito bravo e está agredindo as pessoas em casa, e minha mãe está brigando com tudo. E eu falei para ela, né, é mais fácil você tentar todas as possibilidades do porquê esse cachorro tem essa mudança de comportamento, do que você partir para uma eutanásia. Eu acho que não custa nada você pesquisar numa internet, se você não tem condições de contratar um adestrador, mas estudar o comportamento do cachorro. E eu vejo muito que você estuda, pesquisa, Davi, sobre muitas coisas que às vezes nunca apareceu para você na clínica, e de repente você corre atrás, você estuda, e às vezes a pessoa é muito acomodada de se sentar e dizer assim: vou mandar matar e resolve o problema. E eu falei para ela do adestrador, ela foi atrás do adestramento e resolveu o comportamento do cachorro. Né? É complicado. No caso, na sua clínica, você falou que costuma aparecer muitas pessoas procurando essa indicação de eutanásia por comportamento, principalmente de cachorro, por a pessoa não querer mais ser dona. Né? Como você reage para essas pessoas? Qual é o teu conselho para essa pessoa? Eu costumo falar o que você falou, indicar para que seja feito um acompanhamento por um adestrador. Porque um animal saudável não pode ser eutanasiado porque o cachorro é bravo. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte: por que o cachorro ficou bravo? O que aconteceu que levou ele a ficar bravo? Muitas vezes o animal é manso, aí às vezes é criado muito preso, um ambiente estressante para o animal ele fica bravo mesmo. E tem muitos casos que a gente consegue diminuir essa agressividade do animal com um bom manejo, uma boa alimentação, com passeios e com um adestramento bem encaminhado.
Nem sempre. Eutanásia ela tem que ser feita em animal que não tem saúde, ou então animal que pode causar problemas de saúde pública, são alguns casos de algumas doenças zoonóticas que a gente tem que eutanasiar. Não é mais o caso da leishmaniose, a gente não é mais obrigado. Antigamente era obrigado a fazer eutanásia da leishmaniose, agora não é mais. Mas, por exemplo, um animal, eu nunca mais ouvi falar em caso de raiva canina, mas se a gente pegar um cão com raiva, ele tem que ser eutanasiado. A gente tem que tomar alguns protocolos. Por quê? Porque pode ser uma doença que tem um alto potencial zoonótico, pode causar morte e a doença de muitas pessoas. Isso a gente não pode permitir. Mas, salvo isso, não. O animal não é porque eu não quero mais ter o cuidado, eu talvez não quero mais ter despesa, que eu vou fazer a eutanásia do cachorro. De forma alguma. Doutor Davi, e quando é feita a eutanásia, como funciona? O dono geralmente ele leva o corpo do cachorro, né? Ou então, como que é feito esse procedimento? A prefeitura recolhe os corpos? Como que funciona? Eduardo, aqui na cidade de São Paulo tem a possibilidade da prefeitura recolher e é cremado. Não é jogado no lixão, não é jogado em terreno baldio, não. O animal ele é cremado. Tem os serviços de cemitério para cães, tem algum cemitério para cães. Eles podem ser cremados também, pode ser enterrado. E o animal pode ser levado pelo proprietário e o proprietário dá o destino que ele achar conveniente. Comumente os animais são enterrados mesmo, quando é pelo proprietário. Uma coisa que eu permito, mas eu indico para que o proprietário não presencie, é o procedimento da eutanásia. Eu não gosto que o proprietário assista a eutanásia. Eu ia te perguntar isso. É comum eles pedirem para participar do procedimento? Grazi, é comum, é comum, mas depois que eu converso com eles, a grande maioria desiste de assistir o procedimento. Mas por que eu não impeço? Eu não impeço porque, como você mesmo disse, eu tenho consciência de que eu faço a eutanásia muito bem feita e o animal de fato não vai sentir nada. Por isso que eu não impeço que ele assista esse procedimento. Mas na minha concepção, eu prefiro que o proprietário tenha a lembrança do animal, dele vivo, dele com saúde, não o dele morto lá na mesa. Mesmo porque acho que às vezes a pessoa pensa na eutanásia, mas quando eu quero enfrentar, eu quero ver. E quando você dá a primeira injeção, já é irreversível e ainda tem as demais a serem feitas, assim, todo o procedimento. E a pessoa dá uma crise de desespero e tentar impedir você, segurar, eu não quero, além de não ter volta, porque o cachorro vai morrer, né, ela pode prejudicar mais ainda a situação do cachorro, né? Porque pode cair a ficha, né, na hora, falar, não, ele está morrendo, e tentar mudar de ideia, pode acontecer isso, né? Uma das regulamentações da eutanásia é que ela seja irreversível. Ela não pode ser reversível, porque a gente não pode correr o risco de errar, por exemplo, errar uma dose e o animal que a gente pensar que morreu, não morreu. Isso não pode acontecer. O maior problema do proprietário estar junto do animal, o medo que eu tenho, além de causar o trauma psicológico do animal, do proprietário de ver o animal naquela situação, é o proprietário passar mal no consultório. Já aconteceu várias vezes o proprietário desmaiar na sala. E é por isso que eu não gosto que eles permitem, eles se emocionam, pode ter algum problema de pressão ou coisa e passa mal aí a gente tem que cuidar do proprietário também. É desagradável, muito desagradável. Fique somente a boa lembrança, né? Não, que fique a boa lembrança, né? Porque eu comento muito com os proprietários lá da clínica. Os animais, a vida deles perto da nossa, comparando com o tempo, é muito curto. 18 anos para um cachorro, 22 anos, né? Tem o nosso parceirinho que tem 22 anos, que não quer que eu vou no aniversário dele, dos 23, mas eu vou. Chico. E a gente nunca está preparado para a morte, né? É difícil se preparar para a morte. Quem quer perder um ente querido? Ninguém quer perder. É complicado. Doutor Davi, qual o recado que você dá para o pessoal de casa que perdeu o seu animal? Nós vamos pegar um recado com todo mundo, nós estamos chegando ao final do programa Anjo da Minha Vida Resgates, mas eu queria, você que perdeu um animal de estimação e tem o seu coração arrebentado pela dor, né, de achar que de repente nunca mais vai ser feliz, de ficar lembrando a todo momento, chorando, que conselho você dá para essa pessoa, doutor? Eduardo, é difícil, né? Não é um conselho muito simples, porque o sentimento ele é muito individual, mas tem que criar motivo no teu coração, para você se alegrar. Talvez as boas lembranças e se apegar nas coisas boas.
Porque a gente não pode... A nossa vida continua. A vida é um passo à frente. A gente continua vivo. Então a gente tem que cuidar... Nós temos que cuidar de nós mesmos. Para depois, sei lá, cuidar de um outro animal. Talvez seja importante a gente pegar um outro animal para substituir. Não que vá substituir a lembrança do animal que se foi. Mas que você vai criar motivo, como o próprio Dr. Paulo falou, para ter alegria na tua vida. E nada como um animal para te dar alegria. O animal dá alegria em você sem querer nada em troca, não é? Ele quer um pouquinho, às vezes, de carinho. Às vezes nem carinho a gente dá muito para eles e eles vêm com muita satisfação nos agradar. E uma coisa que a gente não está falando, que eu gostaria de falar também, desculpa, Eduardo, mudando um pouquinho de assunto, Sim, é bom lembrar. é quando tem mais animais. A gente também tem que cuidar do amiguinho dele que se foi. Ah, isso é muito importante. Quando o animal morre, doutor Davi, desculpa, o animal morre, o irmãozinho dele dentro de casa, ele sente muito, na visão da medicina veterinária, o impacto é muito grande. Muito. Tem animal que uiva, tem animal que para de comer, emagrece. Eles adoecem. Eu que eu diga. Lá em casa a gente tem a Cindy, que era quem convivia com o Wilber, né? A Cindy é aquela que a gente achou bem peludona, que foi anestesiada para tirar os pelos, porque ela estava bem feinha, passou por um tratamento também na clínica do Davi, e ela que convivia com o Wilber, né? E depois que o Wilber se foi, desde quando ele internou, ela chora, e a gente passou ela para conviver com o Chico e com o Pirulito. E ela se apegou de uma tal forma com o Eduardo, 24 horas por dia que ela estiver podendo, que ela puder, e se ele estiver em casa, ela vai adular o Eduardo 24 horas por dia. E isso só depois que o Wilber se foi. Depois que o Wilber internou, né? Mas o Eduardo, ele chegou em casa e contou para todos os cachorros que o Wilber foi embora. Então, nós sentamos com eles e conversamos que o Wilber não ia mais voltar. E assim, desde então, se apegou a ele. E se a gente retorna ela para o lugar em que ela ficava com o Wilber, ela chora. Ela não quer ficar lá. Ela quer ficar junto com o Chico. E eu costumo dizer para o Eduardo que esse apego que ela tem com ele vai ser para suprir quando o Chico Mas precisar ele não é o Wilber? ir. Ela veio pro Wilber. Ela veio pro outro Wilber. Mas a Cindy, o comportamento da Cindy é para substituir a falta que o Chico um dia vai fazer em nossas vidas. Ela não deixa, assim, para vocês terem ideia, ela vinha o tempo todo me lambendo. Aí eu deito para dormir. Eu durmo muito pouco, né? Então 3, 4 horas por noite, eu e a Grazi. Mas eu deito para dormir, ela vem e começa a lamber minha cara. Aí o Cindy, por favor, vai deitar. Aí quando eu falo vai deitar, ela se enrola em cima do meu travesseiro assim, ela põe a barriga dela na minha cabeça, as patas aqui, a pata atrás aqui, fica enrolado no capacete. Aí eu falei, Grazi, eu não consigo dormir desse jeito. Cindy, vem pra cá. Eu tento colocar ela na caminha dela, ela vai e volta, sobe na minha cabeça e fica deitada. Quando eu tô pegando no sono, do nada ela vem, mas ela começa a me dar um show de lambida. Parecia que eu acabei de voltar depois de um mês de Aí eu acordo, aí eu abraço ela, Cindy, para, Cindy. Aí eu abraçado, ela continua lambendo. Cindy, para. Aí quando ela dorme, eu vou começar a pegar no sono, ela começa a me lamber. Sabe o que ela fez eu começar a fazer para conseguir dormir? Eu tenho que tomar um tarja preta, cara. Porque eu afundo, ela lambe, eu não acordo. E ela fica a madrugada inteira me lambendo. E assim, ela me obedece, né? Então eu falo, Cindy, para sua cama, ela vai para a cama. Mas quando eu pego no sono, o Eduardo pega no sono, ela vem bem de fininho. Quando eu amanheço, ela está do lado dele. Do lado, tá isso na minha cabeça. Mas você não pode tomar tarja preta para dormir por causa dela, não. Então, mas é o único jeito, você tem Davi. que dar disciplina para ela. Dá o quê? Disciplina. Então, mas eu não aguento. Ela é obediente. Nós vamos fazer um programa, desculpa cortando vocês, sobre a disciplina que a gente impõe aos nossos animais, tá? Isso é muito importante para a saúde deles. E o jeito que eu mando ela deitar, quando ela tá em cima de mim? É. E a bronca que eu dou nela é assim, a Grazi, Cindy, vai deitar, vai pra sua cama. Ela vai e vai assim, toda humilhada, assim, e vai olhando pra trás pra mim. Eu tiro até o Vai olho. de cabeça baixa. Assim, Aí ela vai, e detalhe, a cama dela é 1,5 metro da nossa, né? Aí ela vai e deita lá. E lá, ela fica me olhando assim, aí eu procuro não olhar. Aí ela vem de mansinho, ela vem parecendo uma cobra, assim, bem devagarinho, sobe em mim assim, amontou na minha cabeça.
A Grazi, Dora, pede, se você não pedir, ela não vai, tem que pedir você. Eu, Cindinha, vai deitar na sua cama, meu amor. Não tem como. Vai, Cindy, aí ele enche ela de beijo. Vai, Cindy, vem cá, aí dá uns beijinhos Mas a nela. gente vai trazer a Cindy aqui para mostrar como ela é com ele. Ó, para vocês terem uma ideia, doutor Davi, há 19 anos atrás, o Pirulito, ele vai fazer 20 anos agora, e o Chico tem 21 já completos. O Pirulito, ele foi criado durante 7 meses dentro de uma gaiola de rato, e quando eu resgatei ele, foi dentro de uma gaiola, tirei da gaiola, a primeira coisa que ele fez foi desmontar as patas, estourou patela, ele precisou fazer um monte de cirurgia, e eu vi os gritos de horror dele, aquela coisa terrível, enfim. Aí o Pirulito operou. Aí na caminha, aquele negócio todo, tadinho do Pirulito, aí não tinha cone que coubesse na cabeça dele, porque ele é um microtói minúsculo, assim, nós adotamos ele porque ele é cego, ele já era todo problemático. Então imagina, do nascimento dele até os 7 meses, ele ficou dentro de uma gaiola minúscula. Ele é pequenininho, então ele se atrofiou inteiro. E ele é um cachorro especial. Tanto é que assim, não bate muito bem. Às vezes ele está andando, hoje ele é totalmente cego e surdo, mas ele está com 19 anos. Mas às vezes ele estava andando assim, cara, e ele cai de ponta cabeça do nada, assim. Sabe, não era uma queda de tropeçar e desequilibrando e cair. Ele estava andando e de repente, caiu. Não entendo. Mas, ele mesmo com 19 anos, totalmente cego, surdo, ele é extremamente independente. É o cachorro mais independente que nós temos em casa. Uma coisa que eu não entendo, que assim, me chocou muito na época, nós colocamos um cone no Pirulito. Tinha que ser um cone de gato, porque não tinha cone que coubesse na cabeça dele, porque qualquer cone saía. E quando o Pirulito foi para casa com aquele cone, todo mundo, tadinho do Pirulito, Pirulito, vem cá, Piritinho, dá um beijo nele. O Chico entrou em depressão. O Chico desabou. Ele tinha 2 anos, está com 21 hoje. O Chico desabou. Não tinha quem tirava o Chico do canto. Ele ficava o tempo todo assim, só olhando para o Pirulito. Ele deitava em frente ao Pirulito e ficava olhando. E toda hora a gente estava indo lá dar remédio para o Pirulito. Ele com a pata operada, ele gritava. Aí um médico veterinário da época falou assim, olha, ele está com ciúmes. Tenta improvisar um cone para ele aí. E eu tinha em casa uma chapa, sabe aquela raio-x? Eu peguei, dobrei ela, fiz um conão e coloquei na cabeça do Chico. Inacreditável. O Chico sarou na hora, porque ele foi uns 4 dias jogado. O Chico levantou todo exibido, mas ele corria com aquele cone na cabeça e ficava batendo. Aí vinha com aquela cara de coitado, tadinho do Chico, tá dodói. Tá. E eu entendi. Eu falei, caramba, é ciúmes. Então, toda vez que nós operávamos algum deles, por exemplo, nós castramos o Chico, aí o Chico, ele começava a tentar se lamber, precisou colocar cone. Aí o Pirulito ficou ruim, eu fui lá e fiz um coninho pro Pirulito também. Aí os dois ficavam todo exibido lá, comendo todo exibido, né? Mas, nosso programa está chegando ao fim, doutor Davi. São essas marcas que vão deixar saudade quando se vão, né? A gente precisa mandar um abraço para a comunidade brasileira lá em Massachusetts. Estados Unidos. Estados Unidos estão acompanhando a gente. Um abraço, Williams. Obrigada, gente. Para Daniela Almeida, que está lá em Hong Kong. Dani, um beijo para você, tudo de bom. Volte logo, hein? Obrigado pela audiência de vocês, viu? Quero deixar um recado para vocês que perderam o animal agora há pouco tempo. Deixem aflorar em vocês todo o amor que vocês tinham por ele. Se puderem substituir, tem muito animal na rua. Às vezes, se você não quer trazer um animal para sua casa mais, a gente tem que compreender essa decisão que vocês têm na vida de vocês. Mas tem muito animal de rua precisando de um lar, precisando de cuidados. Tem muitos protetores que estão lutando muito por essa causa, é uma causa muito nobre. Então, se puderem ajudar de alguma maneira, ajudem. Tem muitas pessoas, tem muitos animais precisando de ajuda, tá? É isso. Grazi. Se foi, adote um, substitua esse amor, porque tem muitos que precisam de um lar, de amor, de afeto, de carinho. Uma coisa certa, você tem várias pessoas para amar, o animal ele só tem você. Então adote um, a gente tem um monte. Olha, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Semana que vem nós estaremos de volta. Hoje nós não tivemos o quadro Direito dos Animais com a doutora Daniele Reis, que ela está a trabalho, está fora. Mas eu quero agradecer ao doutor Paulo Vasconcelos, à doutora Daniele Reis, por sempre estar presente conosco, ao doutor Davi Belém, grande médico veterinário. Você que precisa de um hospital veterinário, lembre-se,
Paulistano VET, 2741-8211, na Rua Valência do Minho, 534, lá no Jardim Brasília, aqui em São Paulo. O seu animal vai ser muito bem atendido. Obrigado, Grazi, mais uma vez, Eu sempre que agradeço. feliz com seus recados maravilhosos. E você, nunca encare a morte como um fim de relacionamento. Permita-se amar. Quando um se vai, procure amar de novo. O amor se renova, o amor nunca acaba, o amor é infinito. Pode ter certeza que quanto mais você amar um animal, mais amor você vai receber de volta. E nós podemos dizer isso porque nós vivemos isso na pele todos os dias. Muito obrigado, até quinta-feira que vem. Tchau, gente. Obrigada.